tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o lugar onde ele adoraria. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, o moço, iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão tinha uma fé de que o filho ia voltar. Eu não sei como, se Deus vai ressuscitar, se Deus vai me dar outro, eu não sei. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: o senhor esqueceu alguma coisa, pai? O que eu esqueci, meu filho? Eu esqueci o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Ele não quis até então dizer para o filho. Talvez ele pudesse se desesperar, se preocupar. Abraão preferiu se calar e liberar uma palavra de Deus. Deus proverá. Chegava ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Eu vou ler tudo porque tem uma palavra de Deus para nós hoje aqui. Chegou ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Eu acredito que nessa altura Isaque já está chorando. Está convencido que ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo é o cordeiro. Mas o céu lhe bradou. Diga: o céu lhe bradou. Irmãos, você pode não acreditar, mas o momento da oferta é a hora que o céu se abre. Os céus se abrem. E o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, é a hora que Deus chama você pelo nome. E ele respondeu: esse aqui, Senhor, presente. Eu estou no altar. Eu estou aqui com o sacrifício. Eu estou com o que tu me pediste. Então ele disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste. Tu não negou o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu no holocausto no lugar de seu filho. Quem levou o cordeiro ali? O próprio Senhor. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje, no nome do Senhor proverá. Aí o céu, o que aconteceu? 15. O céu bradou pela segunda vez. O céu bradou pela segunda vez. E o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia, e a tua descendência possuirá a cidade e os seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Becela, aonde fixou residência. Por causa da fidelidade dele, Deus multiplicou a sua descendência, a sua geração. É isso que Deus quer fazer
na sua vida. Nesse mesmo som do teclado, fique de pé no seu lugar. Pegue a sua oferta. Se você não trouxe espécie, porque agora quase nós não carregamos mais, coloque a secretária no número do Pix. Tem que passar a colocar em todo culto, porque é assim que as igrejas estão fazendo, muita gente já não traz mais oferta. Ninguém vai chegar uma hora em que a agência física vai terminar. Dinheiro em espécie vai acabar. A Receita quer controlar todos nós mesmos. Para onde vai o dinheiro, cada centavo, para onde você enviou, o que você recebeu. Ele já te conecta tudo. Ele já conectar no meu CPF da minha esposa, o que ela faz, interfere no que eu faço, interfere nela. Para você ter ideia, ninguém terá controle de mais nada. Então você não tem que se assustar. Hoje, muitas vezes isso vai facilitar. Veja, antes de vir para o culto, lá você já faz a sua oferta. Anota o Pix da igreja, vai direto para a conta da igreja. Breve vai ser assim, não vai ter mais como ninguém carregar dinheiro. Então, irmãos, vai ter que ter mesmo o coração de quem já entendeu que erguer o altar. Senão, você nunca mais vai dar nada. Eu vou dispensar hoje as aulas, tá? Porque hoje nós vamos erguer um altar. Então eu quero que as pessoas que vão ofertar venham à frente. Venham à frente para ofertar. Entendeu? Nem esperar o horário, estamos fazendo também. Então depois eu volto. Quem trouxe o dízimo do Senhor pode trazer os pastores orar por você. Até o pessoal do louvor está descendo para ofertar hoje. Isso é milagre, hein? Pode observar, todos eles ofertam. Confiando em Ti, depositando aquela leve nos vai pés, faça aquilo que o Senhor tem confiado a eles. Honre, prospere, multiplique, que eles sejam guiados, ó Deus, por esse cuidado. E não se falta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As ofertas têm dado R$70, irmão. Não dá nem R$1 por pessoa. Deus Pai, bendito, poderoso, a tua vida bendita, e Deus nos faça daquilo que o Senhor confiado. Vamos enviar altares aqui, vamos enviar altares que tem ela seja fiel a Ti, Senhor. prejudicado o reino de Deus. Fidelidade sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua filha te obedece e é voltar esta noite confiando em Ti. Que essa atitude possa trazer bênçãos sobre a vida dela. Ela possa viver e desfrutar das suas bênçãos sem mentira sobre a vida dela, que ela não tenha falta de nada, que ela seja protegida e guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua filha confia em Ti, ela obedece a Tua palavra e devolve parte daquilo que o Senhor tem confiado a ela. Ela está aqui representando o seu lar, como sacerdotisa, como, ó Deus, a coluna daquela casa. Sustenta ela, sustenta o seu esposo, a sua filha, todos aqueles que residem naquele lar, sejam protegidos e guardados por Ti, livra de todo mal, compreenda toda dificuldade, que o Senhor esteja guardando a vida dela, Senhor, prosperando, fazendo, ó Deus, crescer e multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Adoramos, Senhor.
já nos preparando para a ceia do Senhor. Amanhã é dia 15, né? Certo? Dia 15. Amanhã o nosso ministério, a nossa igreja, a sede só dia 28, mas amanhã a convenção, o Ministério Unidade da Fé completa 15 anos. E eu quero agradecer ao Senhor por esse ministério, 15 anos. E 15 anos é sinal que Deus tem aprovado essa obra. Muitos entraram, muitos saíram, muitos chegaram, muitos contribuíram. Deus tem sido muito bom. Então, amanhã nós estamos, como disse, marcados de Deus, de aniversário do ministério. Eu quero agradecer muito ao Senhor por isso. A comemoração, queridos, vai ser nos dias 11 e 12, com o tema a gratidão. Gratidão ao Senhor é o que está no nosso coração. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez e ainda vai fazer em nosso ministério. Eu acredito que é um tempo de mudança e virada. 2021 é como se unissem, é como se passassem 3 temporadas de 7. 3 vezes 7, 21. Então eu sinto como que um encerramento de um ciclo de 3 sets, onde muitas coisas Deus começou a convergir, muitas coisas eu ouvindo a mensagem de 12 dias de clamor do ano de 2020, eu comecei a entender pelos 3 alinhamentos de 7 anos. Eu acredito que 2022 nós estaremos entrando num novo tempo. E eu quero entender bastante bem esse tempo do Senhor. E Deus vem falando ao meu coração. E estava preocupado porque até então Deus não tinha me dado um tema. Deus não tinha falado no meu coração. Eu entendi. Eu disse, não é possível, Senhor. Até agora, todas as vezes, chega novembro, eu já tenho o tema do ano seguinte. E até agora você não falou nada. Quando foi esse tempo agora, coisa de uns 10 dias atrás, o Senhor falou no meu coração. E falou forte sobre o tema oração. Deus me falou forte sobre o tema oração. E eu ouvi claro a voz de Deus falando para mim: oração. Então, o ano 2022 será o ano apostólico da oração. Nossos joelhos vão nos levar mais longe do que os nossos pés. Amém, irmãos? Deus vai treinar em nosso ministério um exército de intercessores, de clamor. Também, ao mesmo tempo, Deus associou a oração a um tempo de resposta. E eu quis entender o que era essa resposta, o que tinha a ver com resposta de Deus. E o Senhor, então, eu tenho muito temor ao dizer que foi o Senhor que me falou. Eu sei, e o Senhor me falou que é um tempo de resposta. Porque muitas vezes a resposta que você tem pedido de oração, e você tem orações que ainda não foram respondidas. Quem aqui tem oração que ainda não foi respondida? Levanta a mão. Eu tenho orações que ainda não foram respondidas também. Então, quando eu orei ao Senhor pedindo, Senhor, eu quero entender, é só para a gente orar? E o Senhor disse, não. Vai ser um tempo também de respostas à oração. E a oração, irmãos, a resposta de Deus, ela pode vir por 3 caminhos. Primeiro caminho, a resposta que você precisa pode estar na mão do seu irmão, pode estar na boca do seu irmão. Como isso? Eu pego a palavra de Deus e observo o Saulo, 3 dias orando, sem comer, sem beber, e cego quando havia caído na estrada de Damasco. E lá em Atos, Deus levanta um homem chamado Ananias, um discípulo, e diz assim: vai lá, rua chamada direita, por acaso de Judas, e leva uma resposta para Saulo. Ele está orando. Então, com quem estava a resposta? Com Ananias. A resposta de Deus estava com Ananias. Às vezes, Deus quer usar uma pessoa para falar com você, a pessoa retém a palavra. Às vezes você tem a resposta que eu preciso. Às vezes você tem a resposta que o seu irmão precisa, mas você não fala. Porque Ananias temeu. Ananias disse assim: Senhor, há tanto ouvi falar que esse homem
mata os cristãos, persegue a igreja. Senhor, ele matou Estevão. O Senhor diz: vai, fala para ele. Ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E outra, vai, porque ele será um vaso de honra nas minhas mãos. E ele chega lá, queridos. E quando ele chega lá, que ele põe as mãos, irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para te abençoar. Saulo foi batizado, as escamas caíram dos seus olhos, e no mesmo instante, no mesmo instante, seus olhos foram abertos e ele foi batizado. A resposta veio por um homem. Muitas vezes, em segundo lugar, a resposta vem por um anjo. Às vezes é anjo que traz a resposta para nós. Anjo traz a resposta para nós. E anjo, ao trazer a resposta, por exemplo, você viu o que aconteceu em Atos 12. Herodes tinha matado Tiago, a fio da espada, e tinha prendido Pedro. Pedro era o líder da igreja. Ele tinha dito: vamos matar Pedro, mas não vamos matar hoje não, porque é festa, vamos deixar para o dia seguinte. E colocou um homem entre 16 soldados que revezavam 4 a cada turno. 16 soldados. Olha, Pedro ficou igual um bandido perigosíssimo. Olha, ele não pode fugir, mas a igreja estava. A igreja estava. Irmãos, há um poder na oração da igreja. Você não tem noção. A igreja, quando ela ora junto, amados, anjos se juntam a nós. E veio do céu, veio um anjo que foi lá, abriu, derrubou as cadeias, correntes que prendiam Pedro, derrubou, abriu o portão milagrosamente, e Pedro chegou aonde a igreja estava orando. Só que a igreja não acreditou. Tem gente que ora e não acredita. Quantos acreditam que Deus vai enviar anjos para te trazer respostas? Deus pode enviar pessoas, Deus pode enviar anjos. E a terceira forma de Deus trazer resposta, eu não vou falar, só nos 12 dias de clamor. Então, nos 12 dias de clamor, nós vamos ter aqui ministrações e momento de oração sobre oferta. E eu venho orando ao Senhor para saber que dia seria o dia de confissão, o dia de arrependimento, que nós deveríamos nos reunir e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Isso Deus colocou no meu coração, tá, irmãos? Não quer dizer que você tenha que fazer, mas isso eu vou fazer. Eu quero entrar na presença de Deus e fazer um não de puro de verdade. Um dia de deitar-se sobre a cinza, vestir-se de saco, humilhar-se profundamente diante de Deus, confessando todos os pecados da nossa igreja, pessoais, da nossa família, do nosso ministério. E eu quero começar 2022 com a conta zerada, sem nenhum pecado na vida. Então, o dia 31 para 1º do ano que vem, não vai haver a nossa tradicional ceia de ano novo. Não é tempo de comida, não é tempo de festa, é tempo de chorar, é tempo de se lamentar no altar do Senhor, é tempo de arrepender-se, é tempo de humilhar. E a Bíblia diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a gente precisa fazer algo que chame a atenção de Deus. Eu decidi que nesse dia que eu fosse fazer o culto, eu ia raspar todo o cabelo da minha cabeça. Meu Deus, vou ficar igual o irmão Edson lá atrás, chega a brilhar lá. Mas eu vou te falar um negócio, meu querido. Eu me lembro quando a primeira vez a minha mãe falou: ih, Paulo está ficando careca. E irmão, fiquei tão triste.
Então, alguns aqui, eu não sei como é que o Rafael vai fazer, ele tem que deixar crescer. Então, eu não sei se Deus vai falar, por exemplo, o pastor Fábio, se ele raspar a cabeça, não é uma humilhação perante o Senhor, mas se raspar a barba, ele ama mais a barba do que a Tati. Então, exatamente, irmão. Isso aí é forte. Então, assim, irmão, eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Mas eu vou te falar um negócio. Isso é fácil, né? Eu vou te falar um negócio. O que eu acho incrível disso é que como é que eu vou te explicar? Que eu acho que o mais difícil isso é para uma mulher. Eu já vi mulheres fazendo, eu vi a pastora Valnice Milhões, raspou tudo, amados, no altar, e ela conta a experiência do que Deus fez no ministério. Eu nunca esperava Deus pedir isso, mas se Ele colocou no meu coração, eu vou fazer. Eu não tenho problema com isso, né? Esses dias eu estava feliz com o Felipe contando testemunho do dia que eu orei, abracei ele, que foi curado. O cabelo dele estava caindo de montão. Aí agora mostrou antes e depois. Agora, se Deus pedir verdade, vai ser muito legal. Porque às vezes eu tenho que pensar aqui, irmão. Senhor disse, não, isso eu não faço, não. Agora vamos pensar de novo em altares. Hoje eu tirei para falar da macumba. 7 dias, cabeça raspada, vestida de branco. Não é não? Corta lá e põe sangue. Mulher raspa a cabeça. O crente não raspa. Meu cabelo é meu cabelo. Já pensou, Zé? Uma pratica aí, se abençoado na presença? Tem homem já chorando, desesperado. E alguns já dizendo assim, não vou nem tomar ceia. Irmão, estou falando que eu vou fazer. Mas eu sei que você também vai. Eu sei que Deus está te chamando. Vamos diante de Deus, irmãos, humilhados. Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai sarar a nossa igreja. Quero que Deus nos abençoe muitíssimo. Muitíssimo. Então, os 12 dias de clamor, no ano que vem, nós vamos ministrar temas que vão erguer aqui um exército de oração. Amém, queridos? Na presença de Deus, um exército de gente voltados para o Senhor. Só para a gente ler o tema o texto da leitura da ceia, para a gente ceiar. Abre a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 17. Nós vamos ler, vamos fazer a leitura de um versículo. Os irmãos vão ler um outro versículo. Nós vamos ler junto. Então, se você puder, fique de pé, se está dando para ler bem, se não, paga a primeira luz. Acompanhe por aqui, que vai ser mais fácil a gente ler todo mundo igual. Podemos? Diminui a luz aqui do altar. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
E com aumento eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Feche os seus olhos e nesse momento você tem um tempo de reflexão, diz a palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se ao examinar encontrar alguma falha, algum defeito, pecado, erro em você, confesse-o perante Deus e peça por ele perdão antes de ceiar. Agradeça a Jesus pela morte dele na cruz em teu favor. Se Jesus não tivesse morrido, queridos, seria em vão a nossa pregação. Se ele não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa permanência na presença de Deus. Mas ele aceitou toda a vergonha, toda a dor, toda a enfermidade. No momento que eu estava ministrando com a missionária Solange, aquela jovem, e ela começou a confessar os seus pecados e a pedir perdão para a irmã, quando a irmã representou e que ela recebeu aquele peso todo sobre ela, de ponto dela ir desfalecendo, como se estivesse no lugar da irmã e fosse morrer, o Espírito Santo falou no meu coração assim: isso por causa de uma pessoa. Imagine o peso que eu senti quando eu tomei o pecado do mundo inteiro, quando eu tomei o pecado da sua família, quando eu recebi todo o peso e toda a condenação da humanidade. Então, queridos, aquele foi um momento terrível para Jesus. Quando ele gritou: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quanta vergonha, quanto sofrimento, quanta dor, quanta decepção, quanta frustração. O peso de todos nós estava ali. O peso do mundo inteiro estava sobre ele. Por fora havia madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. Então eu quero agradecer a Jesus que suportou. Sim, a Bíblia diz que ele suportou. Ele suportou. Jesus poderia ter já entregue a sua vida logo no início, mas não seria, querido, vitória para nós se ele não tivesse sofrido. Então o sofrimento dele, as feridas dele, foi que levou a nossa enfermidade. Você tem que crer nisso. Ele só suportou a dor porque ele queria que eu não sentisse dor. Ele só suportou o sofrimento
porque ele saberia que eu não suportaria o tanto que o pecado exige sobre o meu sofrimento. Jesus, quando sofreu, levou sobre si as nossas maldições, as nossas transgressões. Foi por isso que ele suportou toda aquela vergonha no Getsemane, homens com vara-paus, com espada, para prender um malfeitor, um homem que nunca fugiu de ninguém. Pedro corta a orelha de um homem, e ele disse: olha, se eu quisesse pedir a miríades de anjos, eu tenho que passar por isso, Pedro. Eu vou ter que passar por isso. Eu já aceitei, essa é a vontade do Pai, e eu aceito de bom grado. Querido, se Jesus não tivesse suportado todas aquelas horas, a coisa foi tão forte que a natureza não suportou o sofrimento do Criador. Diz a Bíblia que o sol se recolheu, houve um eclipse. A Bíblia diz que a terra tremeu, um terremoto abalou toda a estrutura da terra, a ponto de sepulturas serem abertas, e homens saírem das sepulturas. Você vê que a morte é mais espiritual do que propriamente física, porque no momento da morte de Jesus houve ressurreições em massa, coletiva. Oh, Jesus ressuscitou, Ele está presente aqui em nosso meio. Toma posse da sua vitória, da sua cura esta hora. Toma posse agora de tudo que Ele já fez por você. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu te agradeço, Jesus, por esse instante, por esse momento em que nós podemos renovar a nossa aliança com o Senhor. O sangue, Senhor, tem um valor tão inestimável de nos ligar a Deus, que o Senhor faz conosco em toda a ceia aliança de sangue. E nós renovamos esta noite a nossa aliança com o teu sangue, esse sangue precioso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero, Senhor, consagrar esse pão, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, que nesta hora esses pães representem agora o teu corpo, que foi rasgado lá na cruz, para que o nosso pecado fosse perdoado. Senhor, esse pão rasgado nos faz lembrar as chibatadas, nos faz lembrar as dores sofridas, nos faz lembrar a carne transpassada pelos pregos, pelos cravos, a coroa de espinho que removeu partes do couro, cabeludo, da pele, Senhor, sangue da face, sangue dos olhos, sangue das costas, das pernas, das mãos direita, mão esquerda. Nós te agradecemos. Consagre este pão em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer diferente. Você pega só o pão por enquanto, depois a gente consagra